último imperador. Alguns anos atrás, eu quero registrar isso para vocês, um rapaz, um senhor, um escritor, estudante também da palavra de Deus e de algumas profecias, o nome dele, Philip Adams, ele escreveu um artigo, e nesse artigo intitulado É Apocalipse Agora, mas como? Uma pergunta que ele deixou para o público poder responder. Ele fez esse artigo. E nesse artigo, ele apresentou 10 cenários de como as pessoas pensam. Porque ele colheu informações, fez uma pesquisa com muita gente. Então ele colheu essas respostas de muitas pessoas, e nessas respostas ele colocou 10 cenários de como essas pessoas, através dessa pesquisa, pensam que o mundo irá acabar. Olha só, irá acabar. O que é que vocês acham? Como é que o mundo vai acabar? Então eu tenho 10 cenários aqui para mostrar para vocês o que as pessoas aí, as pessoas que leem, as pessoas que estudam uma Bíblia, as pessoas que estudam profecias, o que as pessoas pensam a respeito do fim do mundo. Você sabe, a primeira coisa, o primeiro cenário é que o mundo vai acabar com um ataque terrorista nuclear e biológico. A maioria pensa assim. Muita gente pensa que o mundo vai ser destruído por um ataque terrorista nuclear. E olha, você sabe que tem países aí no planeta que tem bombas nucleares. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o homem ele pode soltar uma bomba nuclear, como aconteceu muito tempo atrás, e a história registrou, né, em Nagasaki, Hiroshima, né? E o prejuízo, né? E o prejuízo financeiro, o prejuízo da saúde pública, o que ocorreu lá em Hiroshima e Nagasaki. Você sabia que há países no mundo com esse potencial bélico nuclear? Mas será? E as pessoas pensam, será que o mundo vai ser destruído por um ataque desses parecidos, né, com o que aconteceu no passado? Um terrorista vem e aciona uma bomba nuclear ou uma bomba biológica. Será que o mundo vai ser destruído assim? Segundo cenário, há pessoas que acreditam que os super germes vão acabar com toda a humanidade. Terceiro cenário, há pessoas que creem que um buraco em expansão na camada de ozônio será o responsável de acabar com toda a humanidade. Quarto cenário, depressão de oxigênio fazendo com que as pessoas morram sem ar para respirar. Será que o mundo vai ser destruído dessa forma? Será que a humanidade toda, em peso, vai se asfixiar, vai perder o fôlego, vai ser totalmente destruída, extinta por causa disso? Quinto cenário, muitas pessoas pensam que o mundo será destruído por um asteroide. Eu vi um filme, eu acho que você já assistiu também, em Hollywood, né? Não foi lá em Hollywood que você assistiu. The Hollywood, você assistiu em casa ou no cinema aí qualquer. Aquele filme Impacto Profundo. Quem já viu esse filme? Já é velho esse filme. Que um asteroide vinha, né, de encontro ao planeta Terra, e aí, para destruir o planeta Terra. Mas tinha lá um artista de Hollywood que tentou e conseguiu salvar a humanidade, e esse asteroide não foi suficiente para destruir o planeta Terra. Isso aí é o quinto cenário. O sexto cenário, o que as pessoas pensam sobre o mundo acabar? É a bioengenharia genética que acabará com todos nós, ou seja, nossos ajustes biológicos com o genoma acabarão por ser nossa ruína. Será que o mundo vai acabar por conta disso? Sétimo cenário, o mundo vai acabar porque os extremistas religiosos serão os responsáveis pelo fim da humanidade. Eita, e por falar nisso, a distância entre a crença em uma religião e a loucura é assim, é tênue.
De quando em quando aparece um doido varrido aí, que se proclama religioso ao ponto de até dizer que é a reencarnação de Jesus Cristo. Vocês já viram esse tipo de gente? Eu já vi gente pregando por aí que é a encarnação ou reencarnação de Jesus Cristo. E é o próprio Messias. Gente, o sétimo cenário é justamente esse tipo de extremismo religioso. Gente que se proclama verdadeiro, mas na verdade é falso. E por conta desses extremos religiosos, extremistas, a humanidade vai se dissipar, vai se acabar, vai ser destruída. Oitavo e antepenúltimo cenário, que o mundo será desintegrado. Ou seja, haverá uma desintegração social e limpeza étnica. Algumas dessas tragédias que já vimos acontecer na história. Limpeza étnica. Vocês lembram de Adolf Hitler? O alemão, que na verdade não era alemão, mas ele foi conhecido como o nazista, o chefe do nazismo, e ele queria que apenas uma raça permanecesse na terra. Aí começou com seu extremismo exacerbado, que já é exacerbado mesmo, exagerado, ele começou a matar o povo, né? Grandes centros de concentração em todas as partes da Europa, principalmente, né? E ele mandou exterminar, principalmente o povo de Deus, né? Os judeus. Ele tinha ódio pelos judeus e queria que apenas a raça ariana, os brancos de olhos claros, sobrevivessem, permanecessem aqui na terra. E isso aconteceu no passado. Mas aí alguns também creem que por conta dessa desigualdade ou dessa desintegração social e racial, e vai haver uma limpeza técnica ou étnica em algumas que já vimos no passado, tipo o nazismo. Penúltimo cenário de como as pessoas pensam que o mundo vai ser destruído é justamente a superpopulação. Ou seja, com muitas bocas para comer, né? Para alimentar, ficaremos sem o quê? Já ouviu falar nessa? Que não vai ter mais comida para o povo, porque é muita gente que existe no mundo, e aí está crescendo o mundo e não tem mais comida, vai acabar a comida, e se a gente não comer, a gente vai fazer o quê? Morre, a gente morre. 10º e último cenário, como as pessoas pensam que o mundo vai ser destruído. Gente, esse assunto é muito importante, porque as pessoas gostam, as pessoas são crentes, apesar de crerem demais até, em mais do que deveria. Então, as pessoas são crédulas, elas acreditam mesmo, e está no topo de assuntos do planeta, é o topo das profecias. As pessoas querem saber o futuro, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a alguns instantes, daqui a alguns dias, daqui a alguns segundos. Nós somos curiosos e nós queremos que aconteça algo logo, e a gente fica naquela ansiedade e começa até a predatar alguns acontecimentos. E quando acontece, por exemplo, algo mundial, como aconteceu agora, a morte do Papa Francisco, com todo respeito aos irmãos católicos que perderam a maior autoridade eclesiástica do mundo, que é o Papa, né? E a gente ora pela família do Papa. O Papa é gente, é ser humano como você e eu, né? Ele não é melhor nem pior do que nós somos iguais a ele. Todos somos pecadores, todos estamos no mesmo barco. Então, as pessoas começam a especular. E agora? Vem o fim do mundo? Como é que vai acontecer o final? Acabou o mundo? O Papa morreu? Tinha que acabar o mundo e não acabou o mundo. O mundo ainda continua do mesmo jeito, ou pior, né? E nada de sinal do mundo acabar. Eu listei para vocês 9 cenários como as pessoas pensam que o mundo irá ser destruído. O 10º é a escassez de água potável. Pronto, sem comida a gente não consegue viver, imagine água, que é um remédio natural, proporcionado, concedido, outorgado, dado por Deus esse remédio. E já pensou, se falta água, todo mundo morre. Depois de Philip Adams ter listado esses 10 cenários de como as pessoas pensam, como será o final da história humana, como será o final do planeta, ele chegou, então, terminando o artigo dele com as seguintes palavras: tenha um bom dia.
Como é que a gente vai ter um bom dia com esses cenários em número de 10 que eu mencionei, que o próprio autor do artigo Adams fez, e ainda a gente vai dormir com um barulho desse? Meu irmão, pode passar? Meu irmão, minha irmã, depois de tudo isso que tem ocorrido, depois de todos os 10 cenários, falta de água, extremista como uma bomba nuclear ou biológica, falta de comida, falta de ar para respirar, depois de tudo isso, eu tenho que mostrar para vocês que existe esperança. E a Bíblia mostra para nós como tudo isso vai concluir-se, como tudo isso vai acabar. A gente já sabe, tem a certeza disso, porque está registrado nesse livro sagrado. A Bíblia diz para mim e para você como será o desfecho do planeta, como será o final da história do pecado da humanidade. A Bíblia já menciona para nós, e a volta de Jesus é um dos assuntos muito mais mencionados na Bíblia, e a solução definitiva para todo o sentimento humano, a volta de Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é: Jesus vai voltar? Quer dizer que a gente não vai morrer asfixiado? Quer dizer que não vem um meteoro para impactar este planeta e destruir? Quer dizer que não vai faltar ar, não vai faltar comida, não vai faltar água, pastor? Quer dizer que os extremistas religiosos não vão destruir a humanidade? Quer dizer que Não, Deus não vai deixar. Não, a terceira guerra mundial vai existir, pastor? Não vai existir terceira guerra mundial. Aliás, haverá a grande guerra, a maior de todas as guerras já contempladas neste planeta. E vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a volta de Jesus é a solução definitiva, meu irmão, minha irmã, para nossas inquietações. A volta de Cristo, a volta do Messias, vindo sobre poder e grande glória, sobre nuvens dos céus, será a solução para as inquietudes humanas. Eu não tenho dúvida que a volta de Jesus será a solução. Não é o Papa Leão, se ele continuar vivo até Jesus voltar, porque eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Não é Donald Trump, o presidente mais famoso do planeta Terra, porque é mais famoso? Porque ele é presidente, né, do maior país, do maior império mundial hoje. O maior império mundial se chama United States America, Estados Unidos da América, é a maior potência mundial. Então veja bem, um americano dominando a área política, veja bem, outro americano, Leão 14, dominando a área religiosa e, pasmem, também política, porque o Vaticano é o menor país do planeta. Logo, o Papa, além de ser um religioso líder, ele é, exatamente, ele é também um líder de Estado. Então, a igreja romana não é somente eclesia, é também política. Então, os dois maiores homens do planeta, hoje, Papa Leão XIV e Donald Trump, eles estão no mesmo patamar, são da mesma origem, mas, pastor, e o que isso tem a ver? E daí? Para mim, eu não tenho dificuldade alguma de entender isso aí. Eu acho que você também deve estar especulando, deve estar querendo saber alguma coisa a respeito, se a entrada do Papa Leão XIV tem algo a ver com a profecia bíblica, se a morte do Papa Francisco tem alguma coisa a ver com as profecias apocalípticas. Bem, o que a gente entende é o seguinte, dando uma pincelada geral, porque eu não tenho tempo, que não é a temática de hoje, mas já que eu toquei no assunto, né? Porque tem muitos estudiosos das Escrituras, muitos ansiosos também e curiosos, que pegam Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. Se você entender Apocalipse 13, lembrem que o Apocalipse 13 fala de duas bestas, ou seja, de dois poderes, porque animal, na tabela profética, significa poder, rei ou reino, ok? Então, quando se fala de besta, não é a besta fera, horrível, vermelha, etc e tal, para fazer medo. Por isso que muita gente não gosta de ler o livro profético apocalíptico, né? Por conta desses animais medonhos, esses animais ferozes,
Não, o Apocalipse, na sua própria etimologia da palavra, significa revelação. O livro Revelação, ele foi revelado para nós. Então não precisa ter medo, Jesus Cristo já revelou para nós. Então vamos lá, na tabelinha profética, animal quer dizer poder religioso ou político, rei ou reino. É isso aí na tabelinha. E quando diz que a besta que surge do mar é um animal, então não é um animal irracional, é um reino religioso ou político. Também tem a outra besta no mesmo capítulo 13, que está lá, que sai da terra, diferentemente da besta que sai do mar. Então, ambas as bestas, ambos os animais representam poderes políticos e religiosos. Uma sai do mar, aí a Bíblia diz, o mar, as águas que a besta estava sobre, ou assentada sobre os mares, são povos, multidões, nações. Então a Bíblia, eu não preciso estar aqui perdendo tempo com vocês, que a gente não está perdendo tempo, né? Tirando vocês do conforto do lar de vocês, no dia das mães, no dia de domingo. A propósito, feliz dia das mães para você, mamãe, que Deus abençoe você. Eu não sou um sem noção de tirar você do seu conforto para começar a contar anedota aqui, né? Então é o seguinte, besta que sai do mar, a própria Bíblia diz o que significa. Ela interpreta-se a si mesma, um animal, um poder religioso ou político, emerge ou sai do mar, ou seja, do meio de multidões, do meio dos povos. Eu não estou inventando isso não, a própria Bíblia interpreta-se a si mesmo. Pode ir, investigue, está lá. Mar significa gente, multidões, nações, água significam pessoas, porque o livro do Apocalipse, a gente entende que 75% do que se lê não se entende como se lê. Apenas 25% do que se entende como se lê. Mas os 75% de Apocalipse só se entende se estudar e pedir orientação a Deus, porque a própria Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, besta, capítulo 13, animal, capítulo 13, representa poder ou reino que saiu do meio do povo. E da terra saiu do meio do povo também, só que uma terra menos povoada. Aí nós entendemos que a besta que sai do mar é o papado. E a besta que sai da terra são os Estados Unidos da América. Casou direitinho. Vai para o capítulo 17 e lá a besta está sentada a mulher está sentada em uma besta escarlate. A mulher em profecia representa a igreja. A igreja paganizada, a igreja que saiu da lei de Deus, que saiu dos princípios exarados pela palavra de Deus. Essa mulher, não é? Ela está sentada sobre uma besta escarlate. E o interessante é que a gente vê aí, nesse cenário do capítulo 17, uma Roma política, ou paganizada, ou imperial, e ao mesmo tempo em sua transição para uma Roma religiosa papal. Uma Roma dos Césares e uma Roma dos papas. Nesse mesmo capítulo 17 de Apocalipse, nós entendemos que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Interessante, se você for no capítulo 13, a mesma coisa. Aí vai lá, esses 7 chifres, são 7 reinos, ou 7 reis. Aí a bagunça toda está aí, que muita gente não entende a interpretação e começa a querer saber mais do que o próprio intérprete, que é o Espírito Santo. 7 montes, esses 7 montes podem também ser 7 reis. Aí alguém disse assim, não, esses 7 montes, ou os 7 reis, são 7 papas. Não, meus irmãos. A gente tem que entender que esses 7 reis, assim como chifres, assim como montes, que são simbólicos, representam reinos, impérios e impérios que foram de encontro ao povo de Deus, que perseguiram o povo de Deus. Aí a gente vai lá desde os tempos do Antigo Testamento, houve imperadores, evidentemente, porque impérios são dominados por seres humanos, mas não devem ser entendidos como seres humanos, e sim como sistemas ou impérios que perseguiram o povo de Deus. No passado,
vamos lá. Número 1, Egito, Faraó. O Egito perseguiu o povo de Deus. Teve o grande cativeiro egípcio de 430 anos. Lembra? O povo hebreu, o povo de Deus da profecia, foi escravizado, foi preso durante um período de 430 anos. Egito foi um império maligno que o diabo usou, através de Faraó, para destruir o povo de Deus, mas não conseguiu. O império, uma cabeça, um monte. Egito. Depois do Egito veio a Síria. Houve 70 anos de perseguição também. A Síria perseguiu o povo de Deus. O sistema usado pelo demônio para perseguir e destruir o povo de Deus. Depois do Egito e a Síria veio a Babilônia, sob o império de Nabucodonosor. Lembram? De 605 até 539 a.C. Babilônia pegou o povo de Israel, o povo dos hebreus, e houve o cativeiro também babilônico, não é? Houve o cativeiro babilônico. 70 anos do cativeiro babilônico. Está aqui, 70 anos. Depois desse império veio outro rei, ou reino, no caso, os medos e persas, no ano 539 a 331 a.C. Depois de Ciro, ou depois dos medos e persas, veio a Grécia, outro império para perseguir o povo de Deus também. Que grande guerra o povo de Deus, desde os tempos do Velho Testamento, tem sofrido e perseguição. Eu falei de Grécia, não foi? Não foi Grécia? Parei em Grécia. Depois da Grécia veio outro reino, outro monte, outro chifre lá, né? Qual foi? Outra cabeça, né? Qual foi o outro? Roma pagã, ou Roma dos imperadores. Depois desse império chamado Roma, que nasceu em 168 a.C. e foi até 476 com a sua queda, no ano 476, Roma se desfragmentou, Roma se dividiu nos países que nós chamamos hoje de países europeus. Depois veio o sétimo reino. Esse sétimo reino é a transição do sexto, que é Roma imperial, para o sétimo, que é Roma papal. Tá? Aí as pessoas pensam que esses 7 reis são 7 seres humanos. São 7 papas. Papa, no Egito não tinha papa. Na Síria também não tinha papa. Babilônia não tinha papa. Medo-Persa também não tinha papa. Grécia muito menos. Roma também não. A partir de Roma imperial que surgiu o papado, que é o sétimo rei, ou sétimo reino. Aí vem o oitavo, e o oitavo era do sétimo. Aí a confusão toda está aí. Aí morre Francisco, cadê o oitavo? Aí vem o leão. Não sei se Leão vai continuar até a volta de Jesus. Nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação, diante do cenário político-religioso, do cenário que vivenciamos hoje, deve ser só uma: é estar preparado para encontrar-se com um rei, com um imperador universal, que ninguém poderá derrubar, que ninguém poderá remover, que ninguém poderá destruir. Esse imperador é Jesus Cristo, com a sua vinda, e logo vai acontecer isso. Porque Jesus está voltando a esse mundo. O texto bíblico diz assim, que Jesus está vindo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos 16 a 17, diz lá que o anjo vai soar a trombeta, o arcanjo soará a trombeta, e a voz do arcanjo, os que estiverem mortos vão ressuscitar. Imagine se você perdeu alguém. Você não perdeu seu marido, você não perdeu seu filho, sua filha, você não perdeu seu irmão, você não perdeu seu amigo, a sua amiga. Apenas, gente, viver no mundo hoje está difícil, amanhã vai ser mais difícil ainda. Quando algumas coisas acontecerem, estranhas coisas vão acontecer do lado de cada do universo, do lado de cada nova terra e do novo céu. Muitas coisas estranhas vão acontecer a partir de agora. Vocês precisam estudar as Escrituras, as profecias, porque elas mostram para nós e nos dão segurança e, ao mesmo tempo, esperança por causa das coisas que com certeza ocorrerão. Jesus vem para ressuscitar todos aqueles que morreram nele,
Paulo continua dizendo: aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, quando Jesus aparecer nas nuvens, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. E vamos ser trasladados, não secretamente, mas visivelmente, porque a Bíblia diz que a volta de Jesus, ela será gloriosa, ela será literal, ela será audível, ela será visível, ela será cataclísmica, ela será real. Jesus vem, todo olho, Apocalipse 1:7, todo olho vai contemplar Jesus, até quem está dormindo no sono da morte vai acordar à voz do arcanjo de Deus, amém? Essa é a nossa esperança, nada de desespero, perdi marido, perdi filho, perdi filha, amigo, nada de desespero. A gente sofre, a dor da saudade é muito grande. Quem já teve experimentado isso como eu, sabe como de vez em quando a gente derrama uma lágrima de saudade. Mas a saudade, de acordo com as Escrituras, ela não é eterna. O que é eterno, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, são 3 coisas: a esperança número 1, a fé número 2 e o amor maior do que esperança e fé. São as 3 coisas eternas. Então eu preciso me consolar com estas palavras de esperança, ditas por aquele que não pode errar. Por que Jesus vem a esta terra? Por que Ele vem? Ele vem para ressuscitar os seus filhos. Então, pastor, qual é a maior e mais bonita, profunda promessa dita pelo próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, versos 1 a 3. Decor, você lê comigo? Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Que maravilha! Há cômodos de luxo para cada um dos senhores, cada uma das senhoras. Aí, Geralda, tem um cômodo só para você, perfeito para você, um cômodo para você, Irene, um cômodo para você, Eliane, Tavares e Rufino, um cômodo para você, Nathalie, um cômodo para você que me escuta e que me assiste, cômodos perfeitos para todos aqueles que acreditam na bendita esperança da volta de Jesus. Esse tema nos empolga, porque esse tema mostra para nossa vida a esperança de que um dia a morte vai acabar, a lágrima vai ser dissipada, a injustiça social vai ser destruída, para sempre seremos iguais uns dos outros, não teremos mais que puxar tapete para o outro cair, para o outro se arrebentar, para o outro se acabar. Não, tudo isso é do velho mundo. Jesus vai voltar, essa é a maior promessa, a promessa da vinda de Jesus. Ele vai voltar, porque Ele nunca se esqueceu, nunca se esquecerá de nós, jamais se esquecerá. Mas pastor, existirá uma batalha. Só que essa batalha nas Escrituras é uma batalha, não uma batalha literal, é uma batalha simbólica. Essa é a batalha do Armagedon. Você sabe que Hollywood fez uma versão com 33 dias para salvar o mundo da destruição por um asteroide, né? Isso está muito distante da ideia da Bíblia. Há ainda aqueles que acreditam que a batalha do Armagedon será travada no vale de Jezreel, lá no Oriente Médio, quando milhões de soldados e armas de todo o mundo se reunirão para lá, para a batalha final. Essa batalha não é uma batalha travada, literalmente falando. O que é a batalha do Armagedon então, pastor? A batalha do Armagedon, a Bíblia própria explica para nós. Em primeiro lugar, é uma das 7 últimas pragas do livro do Apocalipse, que começa no capítulo 16
e vai do 15 e vai até o capítulo 16. E essa última, da última praga, no caso, é uma reunião que existirá, um encontro dos reis da terra e de todo o mundo para se reunir para a batalha daquele grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Vale lembrar o seguinte, que a batalha do Armagedon é a grande batalha do dia todo-poderoso de Deus. Então não é uma batalha nossa, é uma batalha espiritual. É bom lembrar isso aqui, porque não é uma batalha humana, é uma batalha divina. Lembre-se, enquanto a reunião para o Armagedon ocorre sob a sexta das 7 pragas do livro do Apocalipse, essa batalha faz parte da última praga, que é a 7ª. Quando o 7º anjo derramar sua taça no ar, então ocorre um grande terremoto, segundo o Apocalipse 16, o Apocalipse 4 também menciona, e João viu durante esses eventos climáticos do planeta Terra, sob o 6º selo, que o céu se enrolou como um pergaminho, e as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então esse é o momento em que chegou o grande dia da ira divina. Aí é a guerra espiritual, cujo nome é Armagedon. Por que Armagedon? Uma palavra da língua bíblica, por exemplo, que quer dizer arma ou monte Gedon, ou Megido. Ou seja, se a gente for pegar literalmente Armagedon, vem do Monte Megido, é onde aconteceram no Monte Megido, ou Megido, como vocês queiram falar, não tem importância, porque é uma palavra que não é portuguesa, é uma palavra estrangeira, então tem muita gente que quer corrigir a gente, é Megido, outros dizem, não, é Megido, Megido ou Megido, dá no mesmo. O importante é que você entenda o que é. Então é o seguinte, esse monte aí fica mais ou menos naquelas imediações no Oriente Médio, onde houve aquela batalha de Gideão, que Deus lutou com 300 varões, 300 homens, para derrotar 30.000. Foi no Monte Megido, lá em Jezreel. Ou também a gente pode pegar aquela guerra espiritual, e ao mesmo tempo houve de fato sangue na canela, a guerra, o conflito que houve no Carmelo, no Monte Carmelo, lembra? Próximos ao Monte Megido, numa península, justamente que cerca o Monte Megido. Então Deus usou quem ali? Elias, e conseguiu destruir 850 profetas falsos de Baal para um riacho, e lá eles morreram, esses profetas falsos que tinham se desviado do Deus verdadeiro. Então o que é a luta do Armagedon espiritual, pastor? Ela não será geográfica. Sabe por que não será geográfica? Porque o Monte Megido é pequenininho, não dá para reunir lá em Jezreel, não dá para reunir lá no Oriente Médio todos os exércitos de todos os tempos nessa última praga, porque o monte é pequeno, dá a entender que não é geográfica. Essa luta, a batalha final é entre o bem e o mal, ou seja, entre Cristo, porque a luta é do Deus Todo-Poderoso contra Satanás e o dragão contra Cristo. A consumação do grande conflito ainda nesta terra entre o povo de Deus e o povo do diabo. Então é o seguinte, como será essa vitória, pastor? A vitória do povo de Deus na batalha final. Então, usando a imagem de um rei saindo para a guerra em cavalo, para lutar, para libertar o seu povo, Cristo Jesus, ele vem para resgatar seu povo urgentemente. Por isso que eu acredito, e vou para a parte final do sermão, eu acredito piamente que Cristo, o cavaleiro do Apocalipse, virá para resgatar o seu povo eleito deste mundo escuro. Assim, a besta da terra, a besta do mar, o falso profeta, Deus vai destruir, Deus vai jogar no lago de fogo e enxofre, e esse dia vai acontecer. Irmãos, não haverá lugar para se esconder naquele dia. Esse dia será um dia de destruição para uns, inimigos de Deus, e um dia de libertação para sempre e salvação para o povo de Deus. Só que não haverá segundas chances na 7ª praga. Se você quiser abraçar a segunda chance de seguir a Deus hoje, faça-o hoje.
Não deixe para fazer na época do conflito entre o bem e o mal, que terá o seu desfecho aqui na terra, quando a última praga surgir. Sabe por quê? Porque quando as pragas caírem na terra, a porta da graça já tem se fechado. A porta da graça vai fechar antes das pragas caírem. Quando as pragas caírem, não tem mais jeito para ninguém mais se salvar e ninguém mais se perder. Por isso que cumprir-se-á a profecia do apóstolo vidente de Pátimos, o apóstolo João, que fez o Apocalipse, que escreveu. Ele disse que o justo continue justo, o santo continue se santificando, o ímpio continue na sua maldade. Não tem mais cura para o ímpio, não tem mais jeito para quem quer se salvar, e não tem mais jeito para quem quer se perder. Não vai ter mais isso, né? Porque quando a porta se fechar, quem está salvo não vai se perder, e quem está perdido não vai se salvar. Não há segundas chances depois que a porta da graça se fechar. Não vai haver tempo, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nas mídias, você que está no presencial aqui, na linda igreja de Areal, a simpática região serrana do estado do Rio de Janeiro. Não haverá mais tempo para conversão quando Jesus voltar. A conversão tem que ser hoje, a decisão tem que ser agora. E lembre-se que que não decidir é decidir não, já do lado errado. Você não tem como ficar em cima do muro. Ou você vem para os braços de Cristo, ou você já está nos braços da besta, do falso profeta, do dragão, de Satanás. Deus nos revela todas essas coisas. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Enfim, o fim da batalha do Armagedon será o retorno de Cristo para libertar os seus filhos. E o mal terá o seu fim. Como é que Jesus vai voltar? Como é que Cristo voltará a esta terra? Gente, o relâmpago, de acordo com Mateus 24, verso 27, ele vem do Oriente e se transporta para o Ocidente. Ou seja, assim como o relâmpago vem do Oriente, sai e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Visível, real, cataclísmica, gloriosa. Mas vocês sabem qual é o dia e a hora? Eu até falei para vocês, o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe. Ele deixou claro que a volta será como um ladrão, lembra? Lembra? E agora eu fecho. A volta de Cristo será como a vinda de um ladrão para destruir a casa de alguém, para roubar tudo. O ladrão faz assim, ele chega para você, meu irmão, minha amiga, hein, Nicélia? Ele chega antes para você e manda um WhatsApp, eu vou hoje roubar a sua casa. Ele chega para você e diz isso? A vinda de Cristo, ela é de forma inesperada, mas não invisível. Porque invisível, não existe ladrão invisível, existe? Não, o que vai ficar invisível é a sua casa, se o ladrão aparecer lá e vai tirar tudo que tem. Aí vai ficar invisível. Cadê meu televisor? Cadê meu celular? Não ficou invisível, não, foi o ladrão visível que veio. Então a vinda de Cristo é comparada à vinda de um ladrão. Ele não avisa, olha só, ele vem de forma inesperada, e a própria Bíblia diz isso, o próprio Cristo disse isso. Quando não cuidais, o Filho do Homem aparecerá com poder e grande glória. Eu perdi o meu passador, né? Se alguém viu um pendrivezinho preto, devolve para mim. O pendrive preto é assim agora. Irmãos, Cristo deixou sinais. A Bíblia mostra para nós, para que a gente entendesse os tempos em que vivemos e comprovar que Deus tem conduzido toda a história. Não é o Papa Leão XIV, não é Donald Trump, não é Luiz Inácio Lula da Silva. Não são eles que estão no poder. Quem está no poder acima deles e acima de todos é o Filho de Deus, que virá com poder e grande glória. E sabe o que é que ele vai fazer? Quando ele voltar, vai fazer tudo novo. De novo. A pergunta que não quer calar e mais importante da vida é: como eu posso
estar pronto para esse dia. Você quer se preparar para o grande dia do grande último imperador de todo o universo? A batalha final está aí diante de nós. Hoje a gente já batalha, hoje já trava uma batalha espiritual. O diabo querendo a sua vida, Deus querendo também a sua vida. Sabe quem vai vencer nessa batalha? Só depende de nós. Se Jesus vencer, é porque eu entreguei a minha vida a Ele. Se o diabo vencer, é porque eu não quis entregar a minha vida a Deus. Então você tem que escolher hoje. Sai de cima desse muro, porque não decidir é decidir não. Decidir não é não decidir. Sai de cima do muro. Olha para Cristo, entrega a sua vida a Ele. Ah não, aquela bebida chega, brilha nos meus olhos. Cristo é melhor do que a bebida, aquele vício de cigarro, de droga, é muito melhor do que... Não, Deus é muito melhor do que isso. Eu não aguento, pastor, a tentação é muito forte, eu não suporto, eu sinto o cheiro de longe. Me liberta, Senhor, isso mesmo, você tem que dizer isso, eu não aguento. Sem Deus você não é nada, sem Deus você não pode nada. Agora, com Deus você pode todas as coisas. Então entrega a tua vida a Ele. Os vícios, eu garanto, eu asseguro para você, serão dissipados. Eu nasci em um lar de vícios. Eu sou o 8º filho, caçula. Meus pais eram viciados. Meus irmãos também tinham o vício do cigarro, da bebida. Mas eu sou um pastor. Eu teria 99% de chance de ser um alcoólatra, porque meu pai era alcoólatra. Eu teria 99% de chance de ser um viciado em drogas, um viciado em cigarro, porque todos eles lá em casa praticavam isso. Mas sabe o que eu disse para a droga? Sabe o que eu disse para o cigarro? Sabe o que eu disse para a bebida? N-A-O-T-I-O. Você precisa dizer alguma coisa. Você precisa tomar uma decisão hoje ao lado de Cristo, irmão. Eu tenho um vício disso. Entrega esse vício na mão de Deus. Você sozinho não é nada, mas com Deus você tudo pode. Ele quer fazer da sua vida algo extraordinário. Ele quer fazer da sua vida tudo do zero. Ele quer virar a página da sua existência. Ele quer virar a chave da sua vida espiritual. Enquanto você ouve, é a oportunidade nessa música de você se entregar a Deus, e Ele fará da sua vida tudo será novo de novo. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno,
certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo pra você. É isso, Deus faz tudo novo, de novo, para mim e para você. Basta só querer, basta só decidir, basta só aceitá-lo. Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque a volta de Jesus, a volta do último imperador universal, já imaginou como seria? Está para acontecer. As profecias estão aí que não nos deixam negar e mentir, e mostram para nós que o dia da colheita está breve e vai acontecer. Abençoe todos os ouvintes, internautas e adoradores no presencial que vieram para te adorar, te ouvir e colocar a tua palavra em prática. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos dê o teu perdão em uma semana de muita graça e muita paz, pois te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.